Mistérios da alquimia, da juventude eterna à transformação de ouro. Certas ideias são tão universalmente atraentes para nós humanos, que a busca por elas pode ser registrada em todo o mundo. Riqueza sem fim, vida eterna, sabedoria absoluta, e ser livre de doenças, são apenas algumas das ideias utópicas que civilizações ao redor do globo passaram milênios discutindo e procurando como fazer funcionar. Essas ideias provocaram as maiores mentes da humanidade, o que fez surgir teorias sobre como elas poderiam ser alcançadas. A mais famosa e misteriosa é, sem dúvida, a alquimia. Uma prática sombria que mistura filosofia antiga, ideais espirituais esotéricos e ciência. A alquimia evoca imagens de magos, poções borbulhantes e outras coisas, que parecem coisas de contos de fadas. Apesar de ser totalmente desacreditada agora, a alquimia realmente foi praticada por centenas, se não milhares, de anos. Então, o que tinha de tão interessante e misterioso sobre a alquimia que fez ela ser tão atraente por tanto tempo? E como exatamente funcionava? O que é alquimia? Por milhares de anos, a alquimia foi um ramo respeitado da ciência, que estava intimamente entrelaçada com uma visão espiritual única do mundo. Apesar do campo da alquimia cobrir uma ampla gama de objetos e aspirações, a maior parte da pesquisa feita tinha a intenção de descobrir como transformar metais básicos, como ferro e chumbo, em metais preciosos, como o ouro. Além disso, buscava-se destravar o segredo da vida eterna e criar panaceias, o remédio universal para todos os males físicos e morais, ou seja, a cura para todas as doenças. Origens da alquimia. A alquimia como campo parece ter se desenvolvido de forma independente em diferentes lugares da Europa e da Ásia, incluindo Grécia, Índia e China. De acordo com as primeiras fontes sobre alquimia, ela foi praticada pela primeira vez em sua forma mais básica no Egito e na Babilônia, há quase 4.000 anos. Zósimo de Panópolis, o mais antigo autor, pelo menos o mais antigo a ser encontrado a escrever sobre tratados alquímicos, foi um filósofo greco-egípcio conhecido como Zósimo de Panópolis. Foi Zósimo quem indicou que a alquimia havia sido praticada pela primeira vez no Egito, e que envolvia uma relação entre antigos sacerdotes egípcios e seus deuses. Lá publicou suas obras por volta do final do século II d.C., conhecidas coletivamente como Cheirokmeta, nas quais detalhava a história sombria da alquimia, e contava sobre as viagens espectrais vívidas em seus sonhos, e sobre visitas de sacerdotes sobrenaturais da alquimia. Depois disso, a prática passou a ser percebida tanto como parte das artes ocultas, quanto como parte das ciências seculares. Maria, a judia, uma das primeiras mestras da alquimia a ser mencionada nas obras de Zósimo foi Maria, a judia, ou Maria, a profetisa. Acredita-se que essa mulher tenha vivido em Alexandria, Egito, por volta do século I ou II d.C. Ela recebe o crédito pela invenção de inúmeras ferramentas usadas até hoje na química para redução de volumes, destilação e combinação de substâncias. A maioria dos historiadores também concorda que o banho-maria, aquela tática que usamos na cozinha até hoje, colocando um pote dentro de uma panela com água fervente, é uma de suas invenções. Hermes Trismegisto. A alquimia era profundamente espiritual, mas estava longe de ser uma religião organizada. Mesmo assim, havia uma figura lendária que era central na prática e recebia reverências com uma certa quantidade de dogmatismo: Hermes Trismegisto. Considerado uma combinação do deus grego Hermes e do deus egípcio Taunt, Hermes Trismegisto representava a comunicação e a sabedoria, e era o suposto autor de livros que cobriam todos os campos do conhecimento. O Corpus Hermeticum, a obra mais abrangente de Hermes Trismegisto, conhecida como Corpus Hermeticum, foi um trabalho que cobria tudo, desde o começo da farmacologia até a fabricação de medicamentos, alquimia e magia. A sabedoria mantida ali, conhecida como filosofia hermética, passou a formar a base de todo o pensamento e experimento alquímico. Jabir ibn Hayyan, a figura primária da alquimia no mundo islâmico, Jabir ibn Hayyan, conhecido no Ocidente simplesmente como Geber, estava ativo por volta do início do século IX d.C. Considerado tão produtivo quanto Hermes Trismegisto, há mais de 600 obras atribuídas a Jabir ibn Hayyan. Tolkien,
Embora ele tenha sido fundamental no avanço dos campos da zoologia e da química, entre outros, Jabir ibn Hayyan também investiu profundamente na alquimia, particularmente no princípio que ele chamou de talquim, o qual estava preocupado com a criação de vida, a partir de materiais elementares. O maior objetivo de Hayyan era criar vida humana, mas ele mesmo não teve sucesso. A mistura de ciência e espiritualidade. Desde os tempos lendários de Hermes Trismegisto, a alquimia andou lado a lado com a espiritualidade. Os princípios fundamentais da alquimia eram construídos sobre a crença de que havia uma força vital que permeava tudo o que existia, em diferentes formas e em diferentes estados de corrupção, e que essa força poderia de alguma forma ser aproveitada e manipulada. A alquimia e o oculto. Naturalmente, a prática da alquimia não era incrivelmente popular nos círculos de religiões mais organizadas e centralizadas, e rapidamente passou a ser vista como parte das artes ocultas. A busca em aproveitar os poderes convencionalmente reservados aos deuses era vista universalmente como sacrilégio. Os 4 elementos. Outra das crenças mais essenciais no cerne da alquimia é que tudo no mundo material pode ser dividido em diferentes combinações dos 4 elementos: fogo, ar, terra e água. Alquimia na China. A prática chinesa da alquimia está intimamente ligada ao taoísmo, e acredita-se que tenham surgido na mesma época, por volta do século IV d.C., menos preocupados com a transmutação de metais do que seus homólogos ocidentais. Os alquimistas na China estavam mais focados na criação de panaceias, as curas para todas as doenças. Alquimia na Índia. No 2º milênio antes de Cristo, já havia uma conexão percebida entre o ouro e a santidade em textos védicos indianos. Muitos alquimistas estavam preocupados em criar um corpo divino, transmutar metais básicos em ouro e desvendar o segredo da vida eterna. Alquimia na Europa. A história da alquimia no Ocidente viajou do Egito Antigo para a Pérsia durante a Era de Ouro Islâmica, e finalmente voltou para o Ocidente mais uma vez durante a Idade Média, quando textos alquímicos islâmicos começaram a ser traduzidos para o latim. Até o século XII, a alquimia já estava praticamente desacreditada na maior parte das áreas, mas ela se manteve por vários séculos na Europa Ocidental, principalmente por causa da perspectiva de criar ouro. Transmutação. Transmutação é o objetivo principal de todos os experimentos alquímicos. Transmutação amplamente significa a transformação de uma coisa em qualquer outra coisa. Como a filosofia hermética ensinou que tudo é composto dos mesmos componentes elementares, apenas em diferentes combinações e quantidades, os alquimistas acreditavam que era apenas uma questão de desfazer esses elementos, a fim de transformar, digamos, carvão em ouro, ou criar vida humana, a partir de minerais e líquidos. Crisopeia. O tipo particular de transmutação que a maioria dos alquimistas se concentrou era chamado de crisopeia, e dizia respeito à transmutação de materiais básicos, como chumbo em ouro. Os ouroboros, símbolo de uma serpente ou dragão que morde a própria cauda como na foto, eram comumente utilizados para simbolizar a estrutura universal da matéria e a possibilidade de crisopeia. O magnum opus. Os alquimistas ao longo dos séculos tinham muitos objetivos em mente, porém havia um conceito central pelo qual todos os alquimistas se esforçavam: a descoberta da pedra filosofal. Todo o trabalho que foi feito com esta finalidade foi considerado parte do maciço e coletivo magnum opus, ou a obra-prima, a pedra filosofal. Uma vez que o magnum opus fosse concluído, os alquimistas saberiam a verdade e o poder da pedra filosofal. Essa substância teórica era considerada a chave de todos os outros projetos alquímicos, incluindo crisopeia, vida eterna e iluminação espiritual. Prima matéria. Mas como criar a pedra filosofal? Essa era a pergunta que todo alquimista sonhava responder. Todos concordavam que primeiro era necessário aproveitar a prima matéria, ou a primeira matéria. A prima matéria era a substância onipresente sem forma que permeava todos os lugares, por dentro, por fora e no meio, e tudo no universo. O rebis, o produto final do magnum opus, que só poderia ser criado com a pedra filosofal, era o rebis. Diziam que o rebis era a unificação perfeita de tudo no universo, possuindo toda a qualidade e seu oposto. Qualidades do Sol e da Lua e qualidades femininas e masculinas foram as mais referenciadas.
O rebis também era às vezes descrito como o hermafrodita divino, juventude eterna. A pedra filosofal também era considerada o ingrediente secreto necessário para criar um elixir da vida eterna. Infelizmente, durante séculos, o mercúrio também foi considerado um componente principal para o elixir, e seu consumo causou mortes precoces em inúmeras pessoas que esperavam vida eterna. O homúnculo. O homúnculo foi o primeiro passo para criar seres humanos de pleno porte através dos poderes da alquimia. Acreditava-se que se os materiais certos fossem incubados nas condições certas, o que envolvia o útero de um cavalo e o sangue humano, entre outras coisas, após 40 dias, uma figura minúscula e etérea de um humano apareceria. Se adequadamente alimentada, a figura ganharia uma forma física e talvez até desenvolvesse poderes sobrenaturais. Diz a lenda que um alquimista do século XVIII criou 10 homúnculos que podiam prever o futuro. Alquimia e a Igreja. Quando os primeiros livros sobre alquimia começaram a ser traduzidos para o latim durante o início da Idade Média, parecia não haver atrito entre essa nova ciência e a Igreja. No entanto, no século XIV, a prática começou a ser vista como sacrilégio, considerada trabalho de charlatões e pagãos. Mesmo assim, muitos cientistas e teóricos proeminentes continuaram com o magnum opus em segredo. Alquimia durante o Renascimento. Quando o Renascimento italiano chegou, a alquimia experimentou um retorno cultural. O Corpus Hermeticum foi traduzido pela primeira vez, dando aos europeus um olhar claro sobre as origens da protociência pela primeira vez. A alquimia, embora ainda considerada tabu, tornou-se cada vez mais praticada dentro dos círculos humanistas. Roger Bacon. Roger Bacon foi um frade franciscano durante o século XIII, e uma das principais figuras na alquimia medieval primitiva. Considerado um mago por seus contemporâneos, Bacon é famoso por supostamente criar uma cabeça de bronze animada, mecânica e consciente, que poderia responder a qualquer pergunta feita. Don Dee foi designado como astrônomo da corte de Elizabeth I durante o início do século XVII. Ele era um ávido alquimista com um único objetivo em mente: se comunicar com anjos. Durante seu tempo, ele foi considerado bem-sucedido nesta empreitada, embora não existisse nenhuma prova de suas conversas. Isaac Newton. Até mesmo Isaac Newton, considerado um dos cientistas mais famosos de todos os tempos, teria, provavelmente, se considerado um alquimista antes de tudo. Muitos de seus textos sobreviventes são dedicados à alquimia mais do que a qualquer outro campo de pesquisa, incluindo a física. A queda da alquimia. No século XVIII, a química moderna entrou em desenvolvimento, e rapidamente provou ser mais cientificamente sólida do que a alquimia em quase todos os aspectos, e, consequentemente, se tornou mais popular. Essa foi uma época em que as antigas artes e tradições tinham perdido seu lugar em detrimento da inovação e da modernidade. A alquimia ainda era ocasionalmente praticada na esperança de completar a crisopeia, mas passou a ser amplamente considerada uma arte tola. À medida que a ciência progredia, as chances de outro renascimento alquímico só diminuíram. E aí, gostou do vídeo? Então não se esqueça de dar um like.